Curso de capacitação na área da moda transforma a vida de mulheres aqui de Jacareí. Empreendedorismo é tema de debate no Senado Federal. Evento de literatura que aconteceu na Biblioteca Macedo Soares deu asas à imaginação de muita gente. E hoje vamos receber a Daniela Campuzano, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí. E também o Lucas Silveira para conversar sobre o projeto Cidades Inteligentes. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá! Hoje é sexta-feira, 27 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que a TV Câmara Jacareí é transmitida pelo canal 39.2 UHF, 12 da NET e também pelas redes sociais. Participe com a gente. E comigo, a jornalista Leilane Garcia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Sibeli. Sexta-feira, mais um final de semana chegando. Sexta-feira, sextou, gente. É isso aí. Coisa boa, né? Bom dia para você que está aí acompanhando a gente. Lembrando que hoje você fica por dentro de tudo que acontece nesse final de semana aqui na nossa cidade. E claro, para começar nosso jornal, a gente vai ver o que foi destaque aqui na nossa região e também no cenário federal do Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí: operação no pedágio aqui da cidade flagra 22 veículos com histórico de evasão. Então essa operação aí na Via Dutra, né, o pedágio que fica ali na Via Dutra, conseguiu captar o total de 22 veículos de passeio, também caminhões e motos envolvidos nessa questão da evasão. Em um dos casos, o caminhão abordado tinha 362 evasões e uma dívida que chegava a R$23 mil. Ao todo, 32 veículos foram fiscalizados. Além de autuação por evasão de pedágio, foram lavrados 15 autos de infração e um veículo foi apreendido. Essa operação que aconteceu no pedágio aqui da nossa cidade. Próximo destaque agora do jornal O Vale. Região cria 2.085 vagas em agosto e 3.273 durante o ano agora de 2019, segundo o CAGED. Pois é, São José foi a cidade que mais abriu postos de trabalho em agosto, 691, maior número desde outubro de 2017. Jacareí vem em seguida com 260 e Taubaté completa a trinca com 225. No acumulado do ano, Pinda teve o primeiro lugar da região com 1.010 empregos. Próxima notícia agora, a gente vai ver o que foi notícia no Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assegura a votação da reforma da Previdência para a próxima terça-feira, dia 1º. Na verdade, essa votação já era para ter ocorrido esta semana, mas por conta de manobras do presidente do Senado, Alcolumbre, para votar outros textos, a Previdência foi adiada. Segundo ele, a deliberação do documento já estava mesmo programada para outubro. Então, sendo assim, ele não viu motivos para as críticas sobre o suposto atraso proposital da reforma da Previdência, que fica agora, então, para o dia 1º de outubro, semana que vem. Agora, o que foi destaque na Câmara Federal? O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que o Congresso assuma o controle sobre o orçamento. O Paulo Guedes ele afirmou ontem, dia 26, que o governo enviará propostas de pacto federativo em que o Congresso Nacional assumirá o controle sobre a definição do orçamento da União. A ideia é desindexar, desvincular e desobrigar as despesas primárias federais. Ele participou de debate na Comissão Mista de Orçamento sobre propostas na Lei Orçamentária Anual de 2020 e do Plano Plurianual de 2020 a 2023. Agora, nosso último destaque vem lá da Agência Brasil. Juros do cheque especial caem para 306,9% e o do cartão ficam em 306%. É uma queda, mas os números ainda continuam absurdos. Os clientes pagam juros menores no cheque especial e taxas muito altas no cartão de crédito. Essa queda, né, nos juros do cheque especial caiu aí cerca de 11,8 pontos percentuais em agosto, comparada a julho. E apesar de menor, a taxa é uma das mais caras entre as modalidades de crédito das famílias. Já do cartão de crédito subiu 6,9 pontos percentuais em relação a julho, chegando aí a mais de 307%
ao ano. Então é hora de tomar muito cuidado com essa questão do cartão de crédito. E no mês de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deu início ao programa Empreendedores da Moda, idealizado pelo Instituto Lojas Renner. O objetivo da iniciativa era capacitar e profissionalizar mulheres de baixa renda que já desenvolviam algum tipo de atividade têxtil ou que possuíam interesse na área. Agora, formadas, essas mulheres já trabalham com novas perspectivas profissionais e é sobre esse assunto que vamos conversar nesse bloco com a Daniela Campuzano, que acompanhou todo esse processo de formação. Bom dia, Daniela. Bom dia, tudo bem? Obrigada, viu, pelo convite, por essa oportunidade. Esse curso que começou, na verdade, já com um número de inscrições muito acima do que era imaginado, né? A procura foi muito grande e não conseguiu atender todas as mulheres, justamente por conta dessa demanda aqui na nossa cidade. Exatamente, Leilane. Quando nós abrimos as inscrições, nós não sabíamos ainda, né, como que seriam as adesões, né? Por mais que a gente tivesse feito um estudo, né? A gente conversou com alguns empresários do ramo de confecção, né, para ver a demanda que a gente teria para estar trazendo essa oportunidade, esse programa para Jacareí, né, com o Instituto. E isso nos surpreendeu, porque quando a gente abriu as inscrições, a gente esperava, as vagas eram para 60 mulheres, né, eram 60 inscrições, e a gente teve aí 650 mulheres inscritas. Olha, vocês acertaram no ramo. Sim, acertamos no ramo. E a gente, né, claro que a gente sabe que Jacareí sempre, uma das vocações é costura. Né? Nós temos muitas confecções aqui na cidade, inclusive a gente descobriu confecções aqui na cidade que fazem para grandes lojas, para lojas de rede, são terceiras, né, que são chamadas as facções. Então a gente conseguiu, né, nesse mapeamento aqui, né, fazendo um mapeamento dessas costureiras aqui em Jacareí, a gente descobriu várias facções que fazem, que prestam serviço para lojas de rede, para grandes lojas. E claro, pensando em dar oportunidade para aquelas mulheres, essas mulheres que eram informais, que trabalhavam em casa, como meio de sobrevivência, não sabiam ainda se era isso que elas queriam para a vida delas. Então o programa trouxe esse resgate também da autoestima, do empoderamento, de uma transformação dentro da onde ela trabalha, dentro do próprio ambiente, dentro de casa, de melhoria, né, de um lugar mais adequado. E claro que hoje elas são empreendedoras, não são mais costureiras e se formaram empreendedoras da moda. Mas como é que foi o curso? Conta pra gente, começou quando, onde é que ele aconteceu, o que as meninas viram, aprenderam, deixa todo mundo com gostinho para fazer o próximo curso. Exatamente, o curso, ele tem uma metodologia muito profunda, né? Toda a metodologia, a parte teórica, ela trabalhou muito em cima de gestão, então gestão de negócios, coisa que elas nunca ouviram falar, né? Desde do fluxo financeiro, custos e claro que precificação, elas não sabiam colocar um preço numa barra de calça, né? Então lá muitos casos eram assim, a vizinha chegava com uma sacola de roupas, olha, eu tenho isso para você fazer ajuste, você me cobra, né, um exemplo, R$10, elas não sabiam quanto que estava gastando de energia, quanto que custava o tempo dela, a hora de trabalho dela sentada em frente àquela máquina, né? Então o curso ele deu toda essa noção, essa gestão, né? E claro, valorizando o trabalho, né? Que o principal, né, é a gente mudar aquela concepção de uma costureira, de mão de obra escrava, não valorizada, que não é qualificada, né? Então toda a metodologia do programa ele trabalhou inclusive com desenvolvimento humano, né? Então isso foi a parte mais bonita da metodologia para elas se sentirem valorizadas. E ali elas conseguiram detectar qual era o sonho delas. O que eu faço hoje é para eu sobreviver ou eu faço porque é o meu sonho, né? Me realizar como uma empreendedora, como uma costureira profissional, qualificada, ter a minha coleção, ter a minha criação, ou não, ou eu costurar para alguém, mas eu ser uma costureira diferenciada. Então o programa, nesse longo dos 8 meses, ele trabalhou muito isso com elas e hoje, né, eu acho que vocês viram aí na formatura delas, que a maioria delas estavam com a roupa, né, que elas costuraram para aquele evento, né, para uma comemoração que foi uma realização, né? Muitas ali, assim, foi emocionante, eu me emociono, gente, de falar, desculpa, porque você ouvir delas, assim, eu nunca tive uma formatura e 30 delas receberam 2 certificados.
né? Assim, a maioria delas nem formação tem, né? Tem um fundamental, não tiveram oportunidade para estudar, né? E costuram porque foi uma oportunidade que tiveram ali dentro da família, ou uma avó tinha máquina de costura, ou a própria mãe deixou também de costurar, e ali elas viram, né, um sonho tal de querer seguir. E você receber isso, né, falar, olha, vocês transformaram a nossa vida com isso, eu pude presenciar essa transformação não só com elas, mas com a família, né? Então acho que o propósito do programa é exatamente esse, é você despertar o potencial, né, e mostrar, porque a evasão que a gente teve com essa turma foi muito pequena. Então, realmente, elas estavam ali engajadas, querendo realmente uma oportunidade para se profissionalizarem, para se formalizarem, né, como empreendedoras. E hoje elas já estão sendo encaminhadas para um novo programa, né, que é da Secretaria também, que é o programa Jacareí Cidade Empreendedora, onde elas estão tendo a oportunidade de colocar na prática tudo que elas aprenderam, né? Então, isso é muito bacana. Quer dizer, vocês foram além do desenvolvimento econômico, foram além do desenvolvimento humano também. Exato, e isso era muito importante, né? Isso quando a gente pensou nesse fomento, né? O programa, na verdade, aconteceu de uma demanda do prefeito, né? No início da gestão, veio um grande supermercado para a cidade, né? O Bruno Castro, ele era diretor do PAT na época, acompanhou a seleção. E ali ele deparou com uma situação que eram 200 vagas, 200 e poucas vagas para né, naquela seleção, e tinham 1.200 currículos, a maioria de mulheres, e que só tinham um ensino fundamental. Então, claro, o prefeito, né, conversou com o nosso secretário Camagá e falou, olha, a secretaria de vocês é de fomento, agora vocês precisam arrumar oportunidade para essas pessoas, né? Onde vocês vão ter que buscar, né, pesquisar, planejar uma oportunidade, para dar oportunidade para essas pessoas. Que aí foi essa surpresa, né? A gente buscou e uma oportunidade, né? Eu também, meus tios foram alfaiates, eu tenho costureiras na família e vejo a dificuldade que hoje é para a gente encontrar mão de obra em Jacareí, né? Uma mão de obra formalizada, né? Tem muita mão de obra informal, então a gente precisa formalizar, dar condição para elas estarem formalizadas e terem a oportunidade de estarem costurando para várias empresas, né? E não mais acontecer o que acontece aqui, que é sair costura daqui de Jacareí, né? O próprio empresário daqui mandar costura para outros municípios, né? E aí foi onde a gente viu essa oportunidade de fomentar, né? Algo que o município precisa, né? Hoje nenhuma empresa trabalha sem uniforme, né? A própria prefeitura tem uniforme, né? Os departamentos usam uniforme, as escolas de rede usam uniforme. Então, olha a demanda que a gente tem aqui no município para estar gerando trabalho, renda, receita para o município e dando oportunidades, né? Então, o objetivo maior é esse. E a gente sonha em ser um polo de moda aqui em Jacareí, que a gente tem certeza que isso vai acontecer em pouco tempo. Lembrando que esse curso, né, é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento com o Instituto Lojas Renner e acontece só em 6 cidades aqui do Brasil todo. Então, Jacareí foi privilegiada ao ter esse passo inicial, partindo, claro, do fomento de vocês, da Secretaria, em parceria com o Instituto. Exatamente, Leilane. Na verdade, quando a gente pensou nesse projeto, nós não tínhamos recurso para montar um projeto desse, né? Porque não é barato e a gente precisava de uma parceria. E foi numa conversa com o Bruno, né? Que o Bruno, quando ele viu o projeto, viu toda a ideia, todo o estudo que a gente tinha feito, né? Que seria uma grande oportunidade aqui para o município, né? O Bruno, ele tinha um contato de uma pessoa que trabalhou com ele e numa empresa com responsabilidade social, e essa pessoa era o Arno, que é o coordenador do Instituto Lojas Renner, que é o responsável pelos projetos sociais do Instituto. E quando né, nós enviamos o projeto, o Arno, isso eu já faço, isso é o que a gente faz, é o que o Instituto faz, né? Mas nós não temos esse projeto para o Estado de São Paulo. Não está no nosso roteiro aqui, o Estado de São Paulo. Né? E claro que a gente mostrou para ele a vocação da cidade, o potencial da cidade, a demanda, né? Teve isso, levou um tempo para eles estudarem e verem que realmente Jacareí era viável trazer esse projeto para Jacareí, esse investimento aqui para Jacareí, e que foi maravilhoso, né? Que está aí o resultado. Falando em resultado, a formatura aconteceu na última semana, foram 74 mulheres que tiveram a vida transformada e agora, claro, a gente vai conhecer uma delas com um depoimento que foi, as imagens são do cinegrafista Emerson Galati. Eu
casei com 16 anos, então eu fui mãe muito cedo. Pelas condições de cuidar de uma criança e depender de creche, essas coisas, eu fico limitada, impossibilitada de estudar, de correr atrás dos meus sonhos que eu já tinha. Comecei a trabalhar com 8 meses de gravidez. Foi assim, eu morando no fundo da igreja, naquele um cômodo, eu senti vontade de costurar alguma coisa. Costurar, porque minha mãe sempre costurou. Então agora eu quero costurar alguma coisa. Não sei, foi um estralo assim, eu quero costurar. Daí foi aonde eu comecei a costurar na casa da minha mãe. Só que não dá pra costurar na casa da minha mãe, porque minha mãe mora lá no Pedramar. Foi aonde a minha sogra, vendo meu interesse pela costura, me presenteou com uma máquina que um dia foi dela. É aí que tudo começa. Minhas primeiras peças foram para minhas sobrinhas, sempre, porque eu gostava de roupa de menina. Daí eu entrei até num curso de corte e costura, mensalidade era R$20 por mês. Eu fui um mês, porque depois no próximo mês eu já não tinha mais dinheiro para pagar esse curso. E era assim, perto da casa onde eu morava, e eu não pude fazer por condições financeiras. Trabalhando numa ótica. E uma colega da ótica chega em mim e diz assim: Sabrina, olha, tem um curso lá de empreendedora da moda, vai lá e se inscreve. Na hora eu não botei muita fé, claro, né? Porque só perguntava se eu sabia costurar. O único requisito que tinha nesse programa era saber costurar. A gente chega lá com expectativa de que a gente vai aprender a colocar a linha na agulha e vamos costurar. E um mundo totalmente diferente. Eles apresentam pra gente que a gente não precisa saber só colocar a linha na agulha. Ele abre a nossa mente em todas as áreas, porque vai desde da parte de você costurar uma peça, você administrar um negócio e administrar a área sentimental. Porque a gente faz nesse curso desenvolvimento humano. E esse curso nos dá a oportunidade de dizer pra você assim: eu sou costureira, mas eu não sei só costurar. Eu sei lidar com os meus sentimentos, eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar de um negócio, eu sei falar com as pessoas hoje. Eu sei dizer para elas que eu sou costureira. Resultado transformador, né? A Dani tá até com o olhinho cheio de lágrimas. Como é que foi vivenciar? Porque muitas chegaram ali, às vezes sem rumo, muitas porque tinham perdido o emprego. Foram realidades muito diferentes, até porque uma das necessidades para conseguir a inscrição era ter uma baixa renda, ter uma situação ali meio que de vulnerabilidade. Como é que foi ver essa transformação de perto, Dani? Essa bom, não preciso nem falar, né, Liliane? Foi assim, foi maravilhoso. Depois dessa história, e a Sabrina, ela foi uma revelação nessa turma. Todo mundo, toda a turma adotou ela, porque ela era aquela menina linda, uma bonequinha, né, super reservada. Ela era muito quietinha no começo das aulas e depois a gente foi descobrindo a realidade dela, né? E isso foi chocante. Porque você olha uma menina linda, magrinha, cheia de sonhos, de olho azul, você acha que ela não está passando uma dificuldade, né? Então, até a escolha, a turma ajudou a escolher ela para estar fazendo esse vídeo, contando essa história. Então, a casa dela ali, ela está com um lençol na parede, forrando para deixar a casa dela mais bonita, para ela receber, né? A fazer essa entrevista. Então, assim, e o que a gente sempre falou para elas em todas as aulas, né? Elas nos ensinaram muito mais do que nós ensinamos, porque foi uma transformação para nós também. E ver a transformação delas, e hoje elas querendo buscar, sabe? Hoje elas resgataram quem elas são, o que elas querem, né? O quanto elas sonham, porque antes o sonho estava muito, muito longe delas se realizarem, né? Então o programa trouxe isso para elas e para a realidade delas, né? Que em nenhum momento a metodologia ela impõe, nenhuma aula impõe que elas têm que sair de casa, que elas precisam estar num outro ambiente. Muito pelo contrário, elas precisam melhorar onde elas estão, né? Capacitarem, qualificarem, buscarem conhecimento, planejarem para elas poderem melhorar e de repente sim sair de casa, trabalhar em grupo produtivo, né? Ou trabalhar em uma confecção, ou ter a própria confecção. Então isso foi assim, foi transformador, né? E elas estão buscando, né? Então tá muito bacana que agora a gente,
há 15 dias atrás, teve a primeira aula do programa Jacareí Cidade Empreendedora, né, do novo programa agora. E quando eu abri no grupo, falei, gente, eu não vou ter vaga para todas. E foi assim, eu quero, estou indo aí fazer inscrição e tal. E agora a gente já está pensando em montar uma outra turma para elas, né? Porque a gente não conseguiu colocar todas. E as que estão muito realizadas, porque está tendo contato com outros empreendedores, que ali era um contato entre elas, né? Cada uma com o teu sonho, cada uma com a tua história, buscando o teu lugar, né? E hoje não, hoje elas estão com outros empreendedores e contando a história delas, o quanto elas estão buscando, né? Criar o próprio negócio, ter o próprio negócio, se destacarem como empreendedoras. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Dani, a gente vai ver umas fotos aí, porque no último dia 20 aconteceu a formatura oficial das alunas do curso. Vamos ver algumas fotos aí? Acho que você pode ir falando. A Andréia, ela foi escolhida a ser a oradora da turma, né, que foi emocionante também, tem uma história de vida linda e todo o apoio da família é fundamental, né? Então ela estava ali naquele momento também se realizando, foi difícil para ela subir ali no palco, né? Mas ela escreveu um texto lindo, assim, foi maravilhoso. Próxima foto. A turma já essa foto, então cada uma que ia subir no palco para buscar o certificado. Foi assim, nossa, foi uma energia contagiante. Depois de 8 meses, né? Depois de 8 meses, conquista. Essa foto eu falo que é uma vitória. É uma vitória porque foi muito desafiador para elas estarem esses 8 meses nesse programa, tendo tarefas dificílimas para elas, coisas que elas nunca viram e foram muito cobradas, porque o programa, ele exige muito. Então, essa foto acho que define tudo o que foi esses 8 meses. Uma coisa interessante também, Dani, a gente tem mais uma foto para mostrar, mas é que no dia da formatura as meninas foram com as roupas produzidas por elas mesmas. Foram. Isso é uma conquista, são duas conquistas, duas conquistas, né? Leila, gigantescas. 2 conquistas, o quanto elas se planejaram para elas estarem na minha formatura, sabe? Então elas, não, eu quero estar linda porque é a minha noite, é a minha formatura. E é a minha primeira formatura, é a primeira vez que eu me formo. E elas estavam maravilhosas. Muitas conquistas na mesma noite, né? Muitas conquistas, muitas conquistas e assim, eu acho que ali o que elas mostraram foi essa força que elas não sabiam que elas tinham, sabe? Então ali elas estavam ainda, né? Ninguém me vê, não tem oportunidade, né? Onde eu vou buscar? E agora não, agora eu posso fazer. Então, é fantástico, assim, é maravilhoso. A gente faz uma pausa aqui na nossa conversa sobre o curso Empreendedoras da Moda para falar que a Fundação Cultural de Jacareí apresenta a exposição Jacareí em Fotos, que proporciona uma viagem pela história da cidade. As imagens estão disponíveis para visitação no prédio do Arquivo Público História de Jacareí. A Fundação Cultural de Jacareí apresenta a exposição Jacareí em Fotos, que estará no Arquivo Público e Histórico até o dia 31 de outubro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. A exposição apresenta registros de prédios da cidade e resgata as características arquitetônicas dessas construções. As fotos fazem parte do acervo do Arquivo Público e Histórico de Jacareí. E empreendedorismo também é tema de debate em comissão do Senado, que procura levantar dados para embasar propostas legislativas que incentivem a criação de novos negócios no país. As barreiras enfrentadas pelo empreendedorismo no Brasil são claras: burocratização para se abrir um negócio e falta de incentivos. Muita gente que está hoje com desemprego, que hoje quer entrar no mercado de trabalho e tem muitas vezes o quesito ideia, esbarra na burocracia.
ou na incerteza de como fazer. O Brasil hoje ocupa a 64ª posição no âmbito do Innovation Global Index, um dos principais rankings de inovação do mundo. E quando a gente olha para a outra perna, que é a de publicações científicas, o Brasil está muito mais bem posicionado. Hoje nós somos o 13º ou 14º lugar em termos de publicações científicas. O subsecretário de Inovação do Ministério da Economia explicou os 4 principais eixos de atuação do órgão para que o Brasil avance mais posições na área: empreendedorismo inovador, inovação para aumento da produtividade, economia digital e 4.0 e inovação na fronteira tecnológica. Ele também detalhou programas em execução no país. Um deles é o Brasil Mais Produtivo. É um programa de manufatura enxuta, na verdade são intervenções rápidas e simples no chão de fábrica das empresas, usando as metodologias de manufatura enxuta para aumentar a sua produtividade. Então, é um programa que foca no chão de fábrica para aumento de produtividade das nossas pequenas e médias empresas. Foram atendidas nos últimos 2 anos 3.000 empresas no âmbito do B+P e elas tiveram um ganho de produtividade médio na linha de produção que foi atendida de 52%. As dificuldades no registro de marcas e patentes, especialmente quando se trata da falta de examinadores no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e do excesso de exigências, acabam prolongando o processo por vários anos. Se hoje eu tivesse um borrachão e apagasse todos os pedidos de patentes anterior à data de hoje para trás, amanhã eu já começaria um novo backlog. Eu não tenho examinadores suficientes para tratar da demanda corrente. Outra barreira é a grande burocracia na hora de abrir e fechar empresas. Segundo a organização Endeavor Brasil, em média leva-se 62 dias no país para a abertura de negócios. Já houve registros de processos que duraram 163 dias. A abertura de empresas envolve pelo menos 6 processos em 6 órgãos diferentes. A informação não é clara, existe um excesso e duplicidade de exigências e por aí vai. E se abrir é difícil, fechar uma empresa é quase um pesadelo. São quase 4 milhões do que a gente chama de CNPJs zumbis, que são empresas que não estão em atividade hoje, mas que ainda existem formalmente. O representante do Sebrae falou sobre a importância de algumas propostas legislativas. Uma delas é o projeto de lei do Senado que prevê a transformação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de contábil para financeiro. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é a principal fonte de recursos para a inovação no país e hoje ele é quase na sua totalidade contingenciado, né, no orçamento. Então a gente precisa transformar esse fundo de um fundo contábil para financeiro para que ele seja realmente e de fato revertido em inovação e investimentos em inovação no Brasil. A gente vê a discussão também dos desafios quando a gente fala em abrir uma nova empresa, também em âmbito nacional, é um desafio não só aqui do município. Mais um exemplo positivo é que as meninas que fizeram o curso, muitas, você inclusive se surpreendeu, já saíram de lá com o MEI, que é o certificado, né, ali, a licença para microempreendedor individual. A partir de agora, então, elas já são, além de empreendedoras, também empresárias. Já são empresárias, isso foi uma grande surpresa, porque elas tiveram que apresentar o Canvas. Então, a última aula delas, elas tiveram que montar o plano de negócios e apresentar. E aí foi aquela surpresa, né? Quando elas chegaram lá com a MEI, olha, agora eu tenho empresa, agora abri meu CNPJ, né? Então, essa formalização foi fantástico, assim, né? Isso, então, realmente foi maravilhoso e a gente vê que realmente a gente está tendo muito resultado, né? Com tudo que foi passado para elas aí nesse longo dos 8 meses. Agora, então, elas são consideradas microempresárias. Microempresárias, exatamente. Empreendedoras da moda. Agora elas se consideram as empreendedoras da moda. E Dani, esse curso vai ter de novo ano que vem? Então, o nosso projeto é para que aconteça 2020. Né? É claro que a gente está fazendo um novo estudo para tentar novos parceiros, né? O Instituto Lojas Renner foi
um grande parceiro, que ele trouxe outros parceiros que custeou, né, toda a parte da metodologia, a parte da capacitação técnica, né, que foi no Senai. A gente teve as parcerias também das nossas secretarias, né, da Secretaria de Educação, que forneceu, né, o Educa Mais, uma sala muito confortável para elas terem as aulas, que eram bem puxadas, né, o lanche, então elas receberam o lanche da Secretaria de Educação também, que nos forneceu, e a assistência social, né, nos ajudou com o Vale Transporte, que também isso já ajudou nos custos, né? Mas a gente sabe que depende de outras coisas também para a gente trazer toda essa metodologia, é um custo alto, mas nós já estamos, né, montando um novo projeto para 2020, tentar novos parceiros, a gente vê o que a gente consegue viabilizar e dar continuidade, né, para novas turmas. A gente tem uma lista, né, aí extensa, querendo uma oportunidade como essa. E também a continuidade com as formandas, né? Porque a ideia não é agora também abandoná-las, né? A gente não tem condição de, né, infelizmente, de pegar cada uma e ajudar diretamente, mas com os programas, né? Como já havia dito, o Jacareí Cidade Empreendedora, então o que elas estão aprendendo, o que elas estão conseguindo colocar na prática também, isso já vai ajudar muito. E agora a gente vê as demandas também. Né? Então a gente pretende também dar uma continuidade aí com elas. Claro que a gente vai divulgar aqui para você aí de casa ficar sabendo no próximo ano. Dani, parabéns pela iniciativa da Secretaria e obrigada. Parabéns a todas as meninas que conseguiram aí grandes conquistas durante os últimos meses e agora são empreendedoras e quem sabe daqui a pouco a gente vira cliente delas também. Com certeza, com certeza, que isso aconteça. Muito obrigada, eu que agradeço muito aqui o convite e a oportunidade. É isso aí, parabéns mais uma vez para vocês, meninas do curso Empreendedoras da Moda. A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar sobre o projeto Cidades Inteligentes. Bom dia, volta já. Agora a TV Câmara Jacareí conta com mais uma função de acessibilidade. O sistema Closed Caption funciona como uma legenda que transcreve todos os áudios para texto. Basta ativar a função em sua TV e acessar o recurso. TV Câmara Jacareí, acessibilidade é um compromisso. Você sabia que pessoas com câncer, AIDS ou em estágio terminal por causa de alguma doença grave têm direito a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Recentemente, uma decisão da Justiça ampliou essa lista. Pacientes com hanseníase, lúpus, mal de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, alienação mental, cegueira, contaminação por radiação, entre outras doenças, também passam a ter direito a sacar o FGTS. Quer mais informações como esta? Fique de olho nas nossas redes sociais.
Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Já estamos de volta e aqui no Bom Dia Jacareí a gente te informa sobre os trabalhos que os vereadores realizam e apresentam nas sessões ordinárias, entre eles as indicações de serviços que são encaminhadas à Prefeitura. E nós vamos conferir agora algumas delas no quadro Momento Legislativo. A vereadora Sônia Patas da Amizade do PSB pede que a Prefeitura notifique o dono de um terreno da rua José Barreiros, no residencial Santa Paula, na região leste, para fazer capina e limpeza. Já o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do DC, pede informações sobre serviços de varrição. Quantos funcionários fazem o trabalho e como é a distribuição das equipes pelos bairros para fazer a varrição em ruas e praças públicas. Esse é um pedido de informação, lembrando que a Prefeitura tem o prazo de 15 dias para responder. E o vereador Paulinho do Esporte do PSD envia requerimentos ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, pedindo rondas ostensivas no bairro Jardim, Terras de São João, região oeste aqui de Jacareí. Outras informações sobre o Poder Legislativo você encontra no nosso site, o jacareí.sp.leg.br. E neste segundo bloco vamos conhecer o projeto Cidades Inteligentes. E para conversar com a gente já está aqui no nosso estúdio o Lucas Silvério, que é da produtora Numen. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Bom dia a todos. A produtora aqui, na verdade, é de Campinas, mas desenvolve projetos por todo o Brasil, inclusive isso tudo por meio da Lei de Incentivo à Cultura e também do PROAC Municípios. Desde quando que a produtora tomou essa iniciativa de se envolver realmente com parcerias com empresas, com esses financiamentos, Lucas? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A produtora ela tem 3 anos, né? Já estamos no nosso 3º ano aí de vida. E a gente trabalha exclusivamente com projetos que visam ter impacto social. Então, assim, a nossa missão é conseguir usar a arte como uma ferramenta de transformação social. Então, a gente faz 3 anos que está fazendo esse trabalho,
A gente, aqui em Jacareí, já passou com alguns projetos, né? Cidades Inteligentes, já trouxemos o Elo da Cultura, Cultura de Existência e Mulheres em Foco. Todos esses projetos têm, assim, como objetivo principal, digamos assim, a ideia de causar a transformação social, né? E conta pra gente como é que vai ser esses Cidades Inteligentes, onde que vai acontecer, como que vai ser e se a população está ali convidada para assistir. Sim, o Cidades Inteligentes é um projeto que ele foge um pouco dos padrões, né? A gente trabalha com 3 frentes, são oficinas culturais, é um projeto de formação, e a gente trabalha com 3 frentes, né? A gente trabalha com paisagismo, mobiliário urbano e pintura, grafite e pintura. Só que a gente usa essas 3 frentes como ferramenta para poder transformar a sociedade, né? Então a gente, além das aulas, que são aulas muito importantes para os jovens, a gente também faz uma intervenção artística em algum espaço público da cidade. Aqui vai ser na Praça Benedito Batista Nogueira, mais conhecido como Santa Branca. Que fica lá no bairro Jardim Emília. Exato. E a gente acredita muito nesse tipo de trabalho. Cidades Inteligentes é um dos projetos mais, como posso dizer, não importantes, porque todos os projetos têm sua importância, certo? Mas ele é um projeto bastante relevante para a gente na produtora, porque a gente começou de maneira bastante despretensiosa e a gente começou a perceber que ele realmente tem um resultado muito interessante. Porque nas disciplinas escolares, né, os jovens eles não estão acostumados a passar por esse tipo de ensinamento, né? E quando a gente consegue levar isso para eles, eles começam a entrar em contato com um universo novo. E isso é transformador. Então, assim, às vezes ele não é muito bom em matemática, ou não é muito bom em algumas outras disciplinas que ele é cobrado até para poder passar no vestibular, mas tem uma visão para paisagismo, tem uma visão para design que a escola não conseguiu perceber. Então, esse tipo de projeto, né, todos os tipos de projetos que a gente trabalha na produtora, tem um pouco esse viés, né, de apresentar a arte como uma ferramenta também de capacitação profissional. O evento ele culmina, né, nessa ação lá na praça no bairro Jardim Emília, mas ele teve todo um planejamento, toda uma estruturação para justamente envolver a população e colocar essa questão da arte como uma ferramenta educativa. Exatamente. A gente tem todo um trabalho prévio, né, de concepção do projeto, depois a gente aprova esses projetos nas leis. Nesse caso, esse projeto está sendo patrocinado pela DECA e pela Duratex. E a gente coloca esses projetos para a empresa poder fazer o patrocínio quando ela entende que a ação do projeto tem a ver com a missão que a empresa está querendo repercutir, né? E aí a gente aqui em Jacareí, então, está executando esse projeto com esse foco em criar na comunidade uma percepção de que a própria comunidade pode atuar para deixar um pouco a cidade melhor, né? Então a gente acredita muito que, eu sei a prefeitura, né, todo mundo tem seus compromissos, mas assim, a própria comunidade, o próprio morador, né, da cidade, ele tem muito a fazer que pode melhorar muito o bairro que ele mora, enfim. E aqui, no caso, está sendo muito legal isso, porque a comunidade toda do entorno da praça está se envolvendo com o projeto. Isso, na verdade, sempre acontece em todos os lugares que a gente vai, que a comunidade vê de fato que tem um poder de transformação e que aquilo de fato tem um impacto social interessante, né? Então, por exemplo, uma vez que a gente começa a usar a própria comunidade para poder transformar ela mesma, a gente começa a perceber que aquelas pessoas que gostariam, têm esse desejo de vandalizar a cidade, passa a ter mais respeito também. Porque sabe que aquilo lá está sendo feito por uma pessoa que mora na cidade. Ela se apropria também, né, do espaço público, do coletivo, para conseguir ter essa visão de eu preciso cuidar também disso, porque isso também é meu. Exatamente. Em outras edições do projeto, inclusive, a gente passou por alguns lugares que historicamente sofria muito de vandalismo, né? E depois do projeto a gente conseguiu perceber que o que a gente deixou na comunidade foi respeitado. Isso foi muito importante. Sem dúvida, isso é o que faz a gente continuar caminhando para frente com produção cultural. E a produção cultural é interessante eu falar sobre isso porque todo mundo conhece produção de eventos, né? E aí quando a gente fala de produção, geralmente você mesmo me perguntou, né, se era uma produtora de filme e tudo mais.
Mas a produção cultural é muito diferente da produção de eventos, não muito, mas assim, é diferente da produção de eventos, por quê? Porque a produção cultural tem um conhecimento que é um conhecimento social que a gente tenta trazer, né? Então, assim, não basta a gente saber organizar, ou seja, estar com as coisas que a gente precisa no momento certo e poder executar o evento. A gente precisa antes conversar com a sociedade, conversar com a comunidade, conversar com o dono do mercado, conversar com o dono da padaria que está ao lado do lugar que a gente está trabalhando, conversar com a prefeitura, que a gente tem um apoio muito legal da Fundação Cultural de Jacareí, então a gente sempre conversa com a prefeitura da cidade que a gente está trabalhando. Então, essa articulação toda envolve o nosso trabalho. Então, conseguir articular entre empresa, sociedade, poder público, comunidade, é uma especialização que a gente está desenvolvendo, que a produção cultural vem desenvolvendo nos últimos anos. Isso é muito importante. E as leis servem para poder melhorar e profissionalizar ainda mais esse tipo de serviço, né? Lucas, só para o nosso espectador ter uma ideia do que é o projeto Cidades Inteligentes, a gente sabe que o projeto vai para uma praça do Jardim Emília. E aí, o que vai acontecer? Ah, certo. Então tá. É o momento que eu faço o convite para todo mundo poder participar, quem ainda não chegou, quem não teve a chance de conhecer o projeto até agora. Então, nesse momento, a gente está fazendo toda a parte de oficina, de formação com os jovens, a gente abriu inscrição para quem quisesse participar dessas oficinas. Então, a gente está desenvolvendo essas oficinas na prática, na praça. Então, a gente está fazendo uma grande intervenção artística, deixando a praça ainda mais bonita, porque ela já era bem bonita, né? E no domingo agora a gente vai estrear essa nova cara da praça, né? Então a gente vai fazer um evento final de fechamento, que vai começar às 15 horas e vai até às 18. E vai ter algumas atrações, vai ter um DJ colocando algumas músicas para poder descontrair. Tá todo mundo convidado, inclusive vocês, espero vocês lá, para poder participar desse evento, que para a gente é muito emocionante. É um momento que a gente consegue fechar o projeto com chave de ouro, né? E é um momento que a gente, de fato, consegue reunir todas as pessoas que participaram do projeto. Porque no momento inicial, são poucas as pessoas, né? São os alunos, a gente atende em média 40 alunos, né? Isso varia de cidade por cidade, mas aqui está sendo mais ou menos 40 alunos. E aí no começo do projeto que a gente começa a perceber quem de fato vai se envolvendo, né? Porque na movimentação, quem passa lá na praça pode verificar, né? Nessa movimentação toda você vê muita gente, a gente está com umas barracas por lá, a gente está com alguns banners dizendo o que está acontecendo, distribuindo um pouco de panfleto também, dizendo como que a gente está fazendo o projeto. E no domingo, no final do fechamento, é que todo mundo que percebeu que o projeto é importante que vai lá para encerrá-lo. Então está todo mundo convidado, quem ainda não conhece o projeto, então fica o convite para todos os telespectadores para comparecer no nosso evento no domingo, às 15 horas. A gente vai continuar nosso assunto aqui com o Lucas. Para vocês terem uma ideia do que é revitalização de algum lugar público, moradores do bairro Cidade Jardim têm transformado espaços públicos. A iniciativa transformou uma praça, deixando tudo florido, bem cuidado e muito mais bonito. Um terreno de aproximadamente 300 metros quadrados que tinha tudo para estar abandonado, mas seu Dorival decidiu fazer a diferença nas redondezas onde ele mora há 26 anos, no bairro Cidade Jardim. Desde que se aposentou em 2016, adotou esta praça. Ao menos 3 vezes na semana, ele sozinho enche vários baldes de água em sua casa mesmo para poder regar toda esta área. Crianças e outras pessoas virão aproveitar esse espaço. Isso é o que me motiva sempre. Nós, moradores e cidadãos, nós temos que cuidar, né, do... Eu falei, isso aqui não é meu, não é da prefeitura, não é de ninguém, é nosso, é da comunidade, né, dos moradores. E ele faz de tudo por aqui. Capina quando é necessário, pintou os pneus para que o local ficasse mais colorido e o ambiente fica mais bonito para quem passa pelos arredores e dá muito orgulho em seu Dorival. Eu gosto desse espaço, entendeu? Eu tô sempre aqui, durante a semana eu passo quase todo dia aqui, dar uma olhada e ver como é que estão as flores, se saíram, se está florido, está mais florido. Isso me
me satisfaz bastante, me dá muito prazer fazer isso. Histórias como essa, de quem faz o que está ao seu alcance para melhorar o ambiente em que vive, mesmo com poucos recursos e muitas vezes sem apoio, precisam ser multiplicadas. Que muitas pessoas comentaram, né? Nossa, que legal sua iniciativa, né? E muitas pessoas se inspiraram nisso, muitos comentários de pessoas que estão cuidando, que começaram a cuidar. Que eu falei, não vamos esperar do poder público, né? Vamos fazer a nossa parte, nós podemos fazer isso, né? Isso é gratificante. Parabéns aí para a iniciativa que aconteceu ali no bairro Cidade Jardim, que inclusive tem toda uma ligação com o projeto que a gente está falando do Cidades Inteligentes. As oficinas vêm acontecendo já há 2 semanas e agora vocês estão na fase prática do projeto, porque domingo já tem ali a exposição completa. Então tudo isso, né, como a gente viu inclusive ali na matéria, Lucas, tem uma relação dessa participação do eu, cidadão, pensando no próximo também. E tudo isso culmina também com essa questão da cultura, de fomentar a cultura e ajudar a desenvolver essa ferramenta educativa na própria comunidade? Sim, com certeza. Tem muito a ver com a reportagem anterior, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer que realmente a gente consiga trazer essa cultura da gente se apropriar dos espaços. Porque aqui no Brasil me parece que isso é pouco difundido, quero dizer. Pelo fato do espaço ser público, as pessoas não conseguem entender que aquilo é dela, né? E de fato é dela, ela que tem que cuidar daquilo. Se ela não cuidar, ninguém não vai cuidar. Então, essa sensação de pertencimento, sem dúvida, acho que é o ponto alto desse projeto. A produtora tem esse mote, né, de usar a arte como ferramenta de transformação. Nesse caso, a gente está usando a arte como uma ferramenta de apropriação, né? Então, a gente está mostrando para os jovens, né, que aquele espaço de fato é deles. Então, se eles começam a entender que a cidade é deles, né, todos os espaços, né, o banco que está na praça, o balanço, enfim, tudo que está ali à disposição é de fato dele, a gente imagina que daqui para frente as pessoas vão começar, né, esses jovens que participaram com a gente vão começar a cuidar daquilo com mais afeto. Então, esse é o objetivo desse projeto. É uma mudança de mentalidade, né, Lucas? É um trabalho talvez de formiguinha, mas que tem todo um valor. Realmente aqui, eu acho que a gente olha a praça, o espaço público como é a prefeitura que tem que cuidar, é o poder público que tem que cuidar e a gente não se apropria. Pô, essa praça é do meu bairro, então faz parte de toda a comunidade do bairro tomar conta ali, ajudar na limpeza, ajudar na poda, ajudar a evitar o vandalismo e ter essa apropriação de verdade. Vocês têm sentido diferença nos lugares onde vocês têm passado, onde o projeto tem passado? Com certeza, com certeza. Todo lugar que a gente vai, como eu disse anteriormente, a gente percebe que depois do projeto todo mundo passa a participar mais daquele espaço. E isso é fundamental para ter uma relação muito legal com a prefeitura. E também para ter uma relação muito legal com a comunidade. Nessa praça específica aqui em Jacareí, a gente já identificou, por exemplo, que tinha um grupo de senhores que ficam sentados conversando no final da tarde. E então a gente conseguiu, com nossas intervenções, colocar naquela região que eles estão um lugar para eles sentarem, uma instalação que tem um assento que eles podem sentar, enfim, dialogando com a necessidade da própria comunidade. E aí eles se sentem acolhidos também, né? E eu aposto, assim, tenho muita convicção que se alguém chega lá agora tentando fazer alguma espécie de vandalismo, a comunidade vai agir de maneira diferente, né? Então é isso que a gente vê acontecendo nos lugares que a gente passa. E fala um pouquinho como é que vai ser quem for lá para o Jardim Emília, na praça, o que vai encontrar no domingo? Vai ter mudança ali no paisagismo, no mobiliário? Para isso eu tenho que explicar um pouco do conceito artístico do nosso projeto, né? A gente trabalha em parceria com um escritório chamado Plantar Ideias, que desenvolveu todo esse aspecto pedagógico, porque para a gente não bastaria fazer apenas a intervenção artística, ela tinha que ser transmitida em forma de conhecimento. Então, a Plantar Ideias desenvolveu um conceito que foi muito interessante para conseguir trabalhar com os jovens, né, de todas as idades.
desde criança até jovens. Na verdade, que outras cidades a gente também vamos ter e tivemos participação de crianças. Vocês lembram do Tangram, aquele quebra-cabeça chinês? Sim. Enfim, a gente usou o Tangram como uma unidade como um elemento para dar unidade às todas as 3 oficinas que a gente está trabalhando. Então, tanto o paisagismo, quanto o mobiliário urbano, quanto a pintura, todos esses 3 segmentos estão baseados em cima desse conceito do Tangram. Então, esses triângulos ajudou a gente a mostrar para os jovens como que a gente poderia criar as formas a partir de elementos diferentes. Porque o jovem, à primeira vista, né, ele vai falar, pô, mas eu não sei desenhar, eu não sou paisagista, eu nem sei o que significa design. Então, esses Tangrams foi um elemento muito importante para a gente poder mostrar para eles que, mesmo sem saber, eles conseguem criar coisas interessantes. Então, quem for na praça, respondendo a sua pergunta, vai encontrar a praça com elementos muito bonitos, né? Tá muito bonita, modéstia à parte. Modéstia à parte não, porque nem foi eu que fiz, né? As crianças fizeram um ótimo trabalho, os jovens fizeram um ótimo trabalho, aqui em Jacareí são jovens. E todos os trabalhos relacionados nas oficinas com essa unidade estética que são os Tangrams. Então, se você for ver os canteiros, todos eles formam desenhos em forma de triângulo. Os nossos mobiliários que a gente construiu, todos eles foram feitos com peças que são uma espécie de quebra-cabeça. E aí o jovem pôde, na hora de criar o seu mobiliário, montar essas peças de maneiras diferentes e conseguir constituir desenhos diferentes também. E os desenhos também. Então, no chão da praça, a gente fez uma série de desenhos, pássaros, flores, tem um banco que virou um rosto, tem uma amarelinha que fizeram com um triângulo em vez de quadrado, que é o tradicional, né? Então, isso é muito interessante dizer porque foi o grande desafio, né? A gente não queria fazer uma reforma na praça, né? A gente queria que a arte fosse usada como uma ferramenta de transformação daquele espaço. Então, para isso, a gente precisaria de um conceito estético muito, muito forte, a gente precisaria de elementos, paletas de cores, estudar todos esses elementos que são elementos da arte para poder usar isso depois de maneira pedagógica e fazer muito sentido. E o resultado foi muito legal. Legal. E a gente, claro que no domingo você vai acompanhar, então, a partir das 3 horas, esse evento que marca aí a finalização desse projeto, mas também tem muita coisa acontecendo aqui na nossa cidade durante o final de semana. E claro, aqui no Bom Dia você fica por dentro de tudo que acontece nos espaços públicos no nosso quadro Se Liga. Fim de semana de teatro aqui na cidade, hein? Começando pelo espetáculo de rua que acontece lá no Pátio dos Trilhos na sexta-feira. E no sábado, 2 horas da tarde, tem o Jardim das Brincadeiras, feita pelo grupo Jovens Raposas. A intenção dessa peça é justamente envolver as crianças mais na literatura, resgatar o folclore, através de cantigas, de contos. E também tem música rolando no fim do dia. Se liga! A Banda Sinfônica Jovem do Estado volta aos palcos no mês de setembro, com a regência da maestrina Mônica Giardini e participação do oboísta Nicolas Nemitz, vencedor do Prêmio Jovens Solistas 2019. O repertório traz um programa contemporâneo e multicultural, com peças de compositores do Brasil, China, Alemanha e Colômbia. E no domingo de manhã, lá no Viveiro Municipal, acontece a peça Se Essa Arte Fosse Minha, que é um teatro participativo. Então as crianças vão ajudar os atores na construção ali de todas as cenas. E se você perder de manhã, também tem às 2 horas da tarde. Já na Sala Mário Lago, acontece a peça Os Piratas na Ilha do Tesouro Perdido, a partir das 4 horas da tarde. E para encerrar o fim de semana, tem a atração internacional no Clube do Blues. A programação completa da cidade você encontra na página da Fundação Cultural. Até semana que vem. Tchau! Isso aí, o Aleph sempre alegrando aqui a nossa sexta-feira, nos prometendo várias atrações que vão acontecer aqui na cidade neste final de semana.
E o início dessa semana foi marcado por uma viagem diferente. Sempre ouvimos que a literatura dá asas para a imaginação, e a viagem aqui na cidade foi literária. A fantasia e a ficção embarcaram na viagem literária. Programa realizado pelo governo do estado de São Paulo na Biblioteca Macedo Soares, que neste ano comemora 110 anos. Para a gente é uma grande celebração, é um grande prazer fazer com que isso aconteça dentro desse espaço, que é um espaço de inclusão, de informação, de transformação por meio da leitura, do conhecimento, do acesso às tecnologias. A segunda edição do projeto trouxe para discussão um tema que quase nunca é protagonista: as tradições das histórias africanas. A participação especial do escritor Fábio Cabral trouxe seu trabalho mais recente. A Cientista Guerreira do Facão Furioso é uma ficção que conta a história de uma mulher negra com superpoderes acionados por fortes emoções. A mitologia africana foi discutida na roda de conversa, principalmente pela falta de espaço dado para este segmento. Eu acredito que há uma grande perda cultural da humanidade quando a gente renega histórias de todo o mundo, principalmente histórias do continente africano, que é a origem de tudo. Quando a gente conta apenas uma história única, como diz a escritora Chimamanda, né? O perigo da história única, a gente limita o potencial humano. E as mitologias africanas têm grandes mensagens para a humanidade. O coletivo Nandi e Palmares Resiste realizaram uma intervenção após a fala do escritor para tratar sobre o suicídio. Para Dani, todo o material feito para a população negra importa, pois o histórico dos povos africanos, além de marginalizado, foi, em grande parte, apagado. É uma autoferramenta para mim, como mulher preta, e também é uma ferramenta para mim, como mãe, porque eu consigo inserir uma leitura a mais para minha casa, para os meus filhos, né? E é uma ferramenta para o nosso trampo com a juventude, o nosso trampo nas escolas, que é a questão de identidade, da autoestima, né? Pô, hoje eu me vi, sabe? Meu quilombo tá se vendo, então isso é muito importante, é muito significativo. Primavera. Os coletivos Nandi e Palmares sempre participando aí dessa questão artística, cultural e principalmente educativa aqui na nossa cidade. Nosso tempo já acabou, mas eu queria que o Lucas reforçasse o convite. A gente tem uma arte de divulgação para o evento que acontece no domingo. Legal, muito obrigado a todos pelo convite, né? Obrigado ao Bom Dia Jacareí, toda a produção. Foi um prazer poder explicar um pouco do nosso trabalho, porque a gente se orgulha bastante do que a gente vem produzindo nesses últimos anos. E queria reforçar o convite para toda a população de Jacareí para comparecer no evento final do projeto Cidades Inteligentes, nesse domingo agora, depois de amanhã, às 15 horas, para conferir tudo que foi feito na praça. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Parabéns pela iniciativa da Numen, produtora, de transformar esses espaços e usar a cultura mais uma vez como uma ferramenta educativa. Obrigado a vocês. Obrigada, parabéns. É isso aí, o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Interaja com a gente teve várias participações aqui pelo Facebook. Curta e compartilhe o nosso conteúdo e um ótimo final de semana para você. Infelizmente, a nossa transmissão no Facebook estava sem áudio, mas a TV Câmara está trabalhando para resolver esse problema e na segunda-feira a gente ter aí a sua participação com a gente ao vivo. Antes da gente ir embora, eu queria mandar um abraço especial para uma telespectadora que sempre acompanha o Bom Dia Jacareí, a dona Maria Palmeira. Um abraço para a senhora, continue acompanhando a gente aqui na TV Câmara e lembrando que todos vocês podem rever o conteúdo produzido pela TV no nosso canal do YouTube. Um bom final de semana para você e lembrando que segunda-feira a gente tem um encontro marcado a partir das 9 horas da manhã. Um forte abraço e até lá!